Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão, sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa playlist sobre função afim. Nesta aula, vamos para a última aula da construção do conceito de função afim. Esta será a última aula que nos servirá para construir o conceito de função afim. Hoje vamos definir de maneira formalmente, de maneira matematicamente, a função afim. Para isso, vamos pegar um último problema, um problema que para muitos é um problema puramente de física. Mas lembre-se que a física utiliza-se de ferramentas matemáticas para descrever fenômenos de natureza física. Aí eu tenho um problema que muitos alunos têm dificuldade de, ao pegar um problema como esse, associá-lo a algo que está, a alguma ferramenta ou algum raciocínio dentro da própria matemática. Observe o problema. Um automóvel A com velocidade constante sai do ponto zero e a cada 2 horas percorre 100 km. Um outro automóvel B, no mesmo instante, ou seja, na mesma hora, sai de uma distância 80 km à frente do automóvel A e percorre 90 km a cada 3 horas. Podemos aqui fazer uma figurinha que não é tão necessário, mas a gente pode fazer uma figura. Imagina que você tem 2 automóveis. Aqui você tem um ponto, um automóvel A, e você tem um pouco mais à frente um automóvel B. Esse pouco mais à frente é uma distância de 80 km, como diz o problema. Essa é a situação, certo? Então aqui esse automóvel está no marco zero, digamos assim, e esse automóvel está 80 à frente, tendo em vista que, como ele disse que B está 80 à frente, ele tomou como referência, como valor inicial, como zero, o automóvel A, a localização do automóvel A. E ele diz que o automóvel B percorre 90 km a cada 3 horas. Então eu vou apagar aqui, fera, é bom que você anote, dê uma pausa e anote aí, faça o que for necessário, não fique só observando, para que você possa maximizar a sua aprendizagem. Vamos lá, vou apagar aqui. Então, o que é que ele diz? Que o primeiro automóvel ele sai do ponto zero. Primeiro aqui ele sai do ponto zero. E a cada 2 horas ele percorre 100 km. O outro automóvel ele não sai do zero. Ele está 80 à frente do zero. E ele percorre 90 km a cada 3 horas. Vamos observar aí a tabela e o gráfico que está na tela. Veja bem. O que nós temos é o seguinte. Primeiro vamos analisar o automóvel A, como está aqui na tabela automóvel A. No automóvel A, o que ele diz é que ele sai do zero e a cada 2 horas ele percorre 100 km. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que no tempo zero, a sua distância é zero, porque ele sai do ponto zero, certo? Depois de 2 horas, ele percorre 100 km. Depois de mais 2 horas, ele percorre mais 100 km. Nós temos aqui a variável x, que é o tempo, e a variável y, que é a distância. Observe que a distância depende do tempo em que ele está caminhando, pois a velocidade, ele diz que é constante e não muda. Ou seja, se a velocidade permanece a mesma, então significa que a distância que ele vai percorrer depende apenas do tempo que ele vai estar percorrendo, que ele vai estar correndo, caminhando, se deslocando, tá? Então, gente, essas informações que estão na tabela também se encontram no gráfico. Então eu tenho que gráfico e tabela são nada mais do que formas diferentes de comunicar alguma informação. Você pode se deparar com uma coisa ou com a outra e até mesmo com as duas, como nós temos aqui na tela. Observe que no eixo X, como tem tempo, está em horas, e no eixo Y a distância, certo? Que está em quilômetros, porque o próprio problema já diz 100 km, 90 km, então nós tomamos a distância em quilômetros. Continuando, observe que o zero aqui, ele sai do ponto zero. Olhe, observe aqui que ele sai do ponto zero.
Depois de 2 horas, eu tenho que 100 quilômetros. Depois de 4 horas, eu tenho 200 quilômetros. Ok, mas o que nós queremos aqui, de fato, perceber, responder a 3 perguntas. Primeira pergunta: qual a taxa de variação? Segunda pergunta: qual o valor fixo? Aliás, podemos até começar perguntando qual é o valor fixo. Depois, qual é a taxa de variação? E depois, qual é a função, qual é a expressão que modela, a expressão matemática que modela a situação para o automóvel A. Fera, observe o seguinte, que, primeiro, como nós temos que a distância y depende do tempo, nós temos que y é igual a f de x, pois y é uma função, ela depende, ela é uma função de x, ela é função de x, ela depende de x, certo? Então tá aí. Agora olha só, como y depende de x, nós queremos encontrar uma expressão matemática que calculará o y à medida que nós temos os valores de x. Como por exemplo, aqui eu sei que se x é 0, o y é 0. Se x é 2, o y é 100. Se x é 4, o y é 200. Mas qual é a expressão matemática que nos ajuda a chegar nesses resultados? Aí nós vamos observar as variações. Nós temos as variações em x, que chamamos de delta x, e nós temos as variações em y, que nós chamamos de delta y. E aí nós vamos observar essas variações. Isso ocorre tanto na tabela quanto no gráfico. Observe aqui que eu também tenho um delta x e aqui eu tenho um delta y. Lembre-se que eu comecei no zero aqui, então aqui eu tenho um delta y. Aqui eu tenho outro delta x, aqui eu tenho outro delta y. Eu tenho que respeitar esses pontos. Esses pontos aqui, olha, vai delimitar para mim quais os delta x que se correspondem com o delta y. Esse delta x se corresponde com esse delta y, pois eu tenho esse ponto e esse ponto. Há uma mudança do 2 para o 4, assim como há uma mudança, há uma variação de 100 para 200. Então eu tenho que estar ligado nessa correspondência. E aí eu vou estudar agora essas variações. Então vamos voltar aqui para a tabela. Veja bem que de 0 para 2 há uma variação de 2 horas, certo? Há uma variação de 2 horas, há um aumento de 2 horas, que a distância aumenta em 100 km. Então aqui eu tenho um aumento de 100. De novo, de 2 para 4 eu tenho um aumento de 2 horas, o que representa de 100 para 200, de novo um aumento de 100 km. Certo? Fica claro para você isso, né, fera? Então tá aí. Agora o que é que nós temos? Se formos analisar esses delta y e esses delta x, ele está dizendo para nós o que o problema já disse aqui, olha. A cada 2 horas ele percorre 100 km. A cada 2 horas ele percorre 100 km. Ou seja, se eu for fazer uma correspondência aqui com essas variações, primeiro, se a cada 2 horas ele percorre 100 km, a cada 1 hora ele percorre 50 km. Agora observe que hora representa a variação em x. E quilômetro é a distância, que é o y. Eu vou aqui sistematizar essa ideia. Eu tenho aqui delta x e tenho aqui delta y. Ou seja, a cada duas unidades deslocada em relação à variável x, representa um aumento na variável y de 100, certo? A pergunta é, a cada uma unidade aumentada em x, quanto aumentará em y? Como você pode observar, essa conta é feita de forma direta, pois é a metade. Então aqui será 50, que é justamente a quantidade de quilometragem percorrida a cada 1 hora. Esse valor aqui é o que nós chamamos de A,
que é a taxa de variação. Lembre-se, a função afim ela é modelada por y igual a ax mais b. Paga aqui, vamos melhorar. Mais b. Onde b é o valor inicial e a é a taxa de variação. Tudo isso já foi colocado nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores. Se você não assistiu, primeiro assiste às aulas anteriores, para que depois você possa se situar aqui e realmente entender tudo que está sendo construído. Então, observe que no final da história o que nós temos é que a taxa de variação representa a velocidade que este automóvel percorre. Este automóvel ele percorre 50 quilômetros a cada 1 hora por hora. É assim que a gente fala. 50 quilômetros por hora. 50 quilômetros a cada 1 hora. Ok? Então é assim que nós temos, que representa a nossa taxa de variação. Isso pode ser observado também. Olhe aqui para o gráfico. Vamos apagar o que eu coloquei. Olhe para o gráfico, certo? E observe aqui que a cada 2 horas, há um aumento. Vamos colocar aqui, ó. Aumentei 2, aumentou para mais 100. Ou seja, se em 2 horas aumenta 100 km, em 1 hora, eu pergunto, né? Se em 1 hora aqui, esse automóvel se deslocará quanto? Aqui, então, nós temos 50 km. E é o que nós vamos fazer aqui, completando essa tabelinha. Olha lá. Porque na tabela dá um salto de 0 para 2. Mas se o veículo ele se desloca 1 hora, qual será a distância que ele percorrerá? 50 km. Então observe que daqui para cá, agora sim há um aumento de 1 hora. E aqui há um aumento de 50 km. De novo, um aumento de 1 hora. De novo, um aumento de 50 km. Aí eu tenho mais 1 hora, que vai para 3 horas. E aqui eu tenho mais um aumento de 50 km, que vai para 150. De 3 para 4, um aumento de 1 hora. De 150 para 200, um aumento de 50 km. Observe que agora eu tenho o que nós chamamos de taxa de variação, pois ela é calculada, ela é percebida, ela é vista à medida que em x você tem uma variação de 1 unidade. Então eu não poderia dizer logo de cara para você que a variação era esses 100 km que aparecem no texto, pois esses 100 km representa y, uma variação em y, dado que em x houve uma variação de 2 unidades. Sendo de 2 horas, então isso não pode ser a taxa de variação. Dessa forma, agora eu tenho aqui a taxa de variação, porque eu sei que a cada 1 hora ele percorre 50 km. Isso quer dizer, reforçando, que toda vez que eu desloco uma unidade, vamos lá, toda vez que eu desloco uma unidade no eixo x, ao encontrar quanto será deslocado no eixo y, esse deslocamento, que nesse caso aqui é de 50, daqui para cá houve um aumento de 50, esse deslocamento é o que representa, é o que é a taxa de variação, certo? Dessa forma, observe também que o valor inicial é a distância inicial, que é 0, pois o valor inicial representa o valor de y quando o x é 0, que nesse caso também é 0, coisa que ainda não tinha acontecido nos problemas anteriores. Então, neste caso, esse b ele é igual a 0. E esse a, que é a taxa de variação, o a, que é a taxa de variação, é 50. Agora, mais uma vez, observe aqui, vamos colocar aqui separadinho, né, para não parecer que é um 500. Ok, 50 agora. Observe que, mais uma vez, voltando para esse esqueminha que eu gosto muito de fazer, se eu quisesse achar a taxa de variação, que é o a, bastaria dividir 100 por 2, que dá 50. Então, mais uma vez, nós percebemos que o a ele pode ser calculado dividindo o ΔY, a variação de y, pela variação de x. Se você encontra uma variação em y e uma variação em x
que se correspondem, basta dividir o ΔY por ΔX, que você vai encontrar o A. Para isso, basta você vir à tabela comigo aqui, ó, dividir 100 por 2, vai dar 50, que é o valor de A. Divida também, ou também divida 200 por 4, que também vai dar 50. Observe que eu só posso dividir diretamente esses valores se em x e em y tem zero ao mesmo tempo. Caso contrário, se não tiver, eu tenho que calcular as taxas de variações. Isso é o que nós vamos ver no próximo problema, na próxima situação que nós vamos analisar, que é para o automóvel B. Então, aqui eu tenho a função, certo? Que é a função y. Nós temos que a função é a função y igual a 50x, pois o b é zero. Então, eu não preciso colocar esse zero aqui. Dessa forma, fica a expressão que modela a situação para o automóvel A. Vamos observar para o automóvel B. A situação tem uma grande diferença, porque o automóvel B ele já sai 80 km à frente do automóvel A. Volta, vamos lá. 80 km à frente do automóvel A. Então vamos lá. Aqui você observa que eu tenho 80. Ou seja, no tempo zero, na zero hora, nós temos que o automóvel já está 80 km à frente. Agora o problema do automóvel B é que ele diz que a cada 3 horas, isso também está no gráfico, certo? Olha aqui o valor inicial no gráfico. Eu tenho zero representando no tempo zero 80 km. 3 horas depois, ou seja, há uma variação, há um aumento de 3 aqui, há um acréscimo de 3 em x, em y, há um acréscimo de quanto na distância, né? Há um acréscimo de 90. Isso é dito aqui a cada... Ele percorre 90 km a cada 3 horas. Então, isso já está aqui. Então, eu tenho 80 mais 90, 170. Isso também está no gráfico. Observe que eu saio do zero, aumento 3 unidades em relação à variável x, que é hora, e automaticamente isso vai trazer um acréscimo de 90 km na variável y, que é o espaço, que é a distância. 80 mais 90, vamos melhorar isso aqui. 80 mais 90 vai dar 170. Da mesma forma, se eu saio de 3 para 6, há um acréscimo de 3 horas, o que representa aqui um acréscimo que sai de 170 para 260, que é também de 90 km. Basta você respeitar os pontos do gráfico. Se eu saio de 3 para 6, eu tenho que sair de 170 para 260, pois 170 está associado ao 3 e 260 está associado ao 4. Então eu tenho que fazer essa correspondência. Essa variação está associada a esse 90 e essa variação está associada a esse 90. Então nós temos que respeitar essa correspondência entre as variações, certo? Então vamos lá. Aqui na tabela nós também percebemos isso. Ó. Aqui de 3 para 6 um aumento de 3 na variável x. E de 170 para 260 um aumento de 90 na variável y. Ok? Apareceu essa expressão. O que é essa expressão? É o modelo matemático. Lembrando mais uma vez que a função afim ela é descrita pelo seguinte modelo. Ax mais b, onde b é o valor fixo, que é 80. Percebe-se rapidamente pelo gráfico, que é justamente o valor de y quando o x é zero, certo? Sempre é um valor inicial, ou seja, o b, nós vamos, é claro, entender melhor isso manipulando a função afim, a álgebra da função afim. Vamos entender mais ainda que o b é o valor inicial e que ele é encontrado todas as vezes que nós conseguimos o valor de y para o x igual a zero. Então aqui eu tenho 80. Agora veja bem, vamos lá. Continuando. O que é que nós queremos? O valor inicial desse problema. Eu não escrevi, mas agora eu estou colocando para vocês. O que é que é importante? Falar e responder e encontrar aqui o valor inicial, que já foi encontrado, que é 80, que é esse carinha aqui, que está aqui no gráfico, que está na tabela. A taxa de variação, que é o A,
que aqui já está dizendo que é 30, mas por que é 30? Aí nós vamos perceber aqui o quê? Que já construí com vocês que para achar o A, eu posso ver o ΔX e o ΔY, fazer um esqueminha dessa forma, ou fazer uma divisão direta. Mas vamos primeiro para o esqueminha. Observe que aqui, ΔX é 30. Então, é 3, que eu vou colocar aqui 3. E ΔY é 90, que eu vou colocar aqui 90. Para achar esse A, eu vou colocar aqui, o A representa um acréscimo. O A é a taxa de variação. É um acréscimo que nós vamos dar à distância, à medida que em x, que na hora, que é o tempo, que dá na variável x, houve um acréscimo de 1 unidade. Ou seja, toda vez que no x, observe que daqui para cá, de 0 para 3, no nosso gráfico, houve um acréscimo de 3 unidades. Mas o que nós queremos, que é para achar a taxa de variação, nós precisamos descobrir o que ocorre quando houver um acréscimo de 1 unidade. É isso que nós precisamos. O que ocorre quando houver um acréscimo de 1 unidade, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui. Voltando, quando houver um acréscimo de 1 unidade, o que ocorre? De quanto será o acréscimo aqui no y? Para isso, você observa que 3 e 1 representa, na verdade, uma proporção. 1 é 1/3, é nada mais do que 3 dividido por 3. Então é como se eu tivesse dividido por 3 ambos os lados. Eu divido por 3 aqui, eu divido por 3 aqui, eu divido por 3 aqui, e também divido por 3 aqui. Ao dividir 90 por 3 vai dar 30. Agora você pode estar se perguntando, mas Tiago, você nos falou que era mais fácil dividir direto o ΔY por ΔX. Sim, exatamente. Mas essa interpretação ela é importante, principalmente quando nós estamos analisando o gráfico, certo? Que é não somente saber calcular, mas saber interpretar aquele cálculo. Pois quando nós chegamos à conclusão que A é ΔY dividido por ΔX, é ótimo chegar a essa conclusão. Nós fazemos a conta direto, mas é importante você dar uma interpretação para isso daqui. Pois observe que abaixo do A você tem uma unidade. Então o que é que está dizendo aqui para nós? Que o A representa, eu vou fazer aqui o seguinte, vamos aqui mais em cima. Você tem que A é igual a ΔY sobre ΔX. Aqui embaixo de A tem 1. O que é que a gente vai dizer? O que é que eu quero concluir com isso? Que o A, vamos apagar aqui, que o A representa um deslocamento no Y, à medida que no X houve um deslocamento de 1 unidade. Tudo isso eu vou falar com mais vigor, com mais aprofundamento nas próximas aulas, certo? Então, mas é isso que nós temos, que o A, ele não deixa de ser uma variação, ele é uma variação em relação ao eixo Y, só que essa variação, ela é vista à medida que no X houve uma variação de 1 unidade. Observe que aqui, ó, a variação ΔX é 3, ΔY é 9. Aí eu encontrei a variação ΔY quando no ΔX existe uma variação de 1 unidade, que é o 3, que é justamente o valor de A. Certo, fera? Então, essa é uma forma muito madura, né? Muito lúcida, clara, de você perceber a taxa de variação, o valor fixo, principalmente a taxa de variação, que é o elemento mais importante na função afim, certo? Na resolução de problemas envolvendo função afim. Tranquilo, feras? Então é isso aí. Vamos agora aqui responder algumas perguntas baseado no que foi colocado, observando os gráficos aqui na tela. Tá? A primeira pergunta é: qual modelo matemático que representa o movimento de cada automóvel? Nós temos do automóvel A e do automóvel B. Do automóvel A, que foi a primeira situação, como o automóvel sai do zero, o valor fixo aqui é 0.
Então o que eu tenho é só a taxa de variação. E nós descobrimos que a cada 1 hora esse automóvel percorre 50 km. Então a taxa de variação A é 50, certo? E no automóvel B nós temos aqui o gráfico, o valor inicial é 80, certo? E a taxa de variação, lembrando que, mais uma vez, a função afim ela é expressa por y igual a x mais b. O b no primeiro caso foi 0, no segundo caso é 80. E o a, que é a taxa de variação, no primeiro caso é 50, pois a cada 1 hora, a cada uma unidade deslocada no x, foram deslocadas no y 50 km, 50 unidades. Então, essa interpretação indica para nós quem é o A. Da mesma forma aqui, a cada 1 hora houve um deslocamento de quanto? De 30 km para o automóvel B. Eu tenho que a expressão matemática fica fixo 80, que é o B, e taxa de variação, o A, que é 30. Então essas são as duas expressões matemáticas que modelam a função afim, que tem como regra geral y igual a ax mais b, certo? Qual a taxa de variação de cada automóvel? Foi o que nós acabamos de calcular. A taxa de variação do automóvel A é 50. A taxa de variação do automóvel B é 30. Aqui estão as taxas de variação de cada automóvel. A letra C, ele pergunta, após 10 horas, quantos quilômetros terá andado cada automóvel em relação ao marco zero? Olha, basta você pegar, tem várias formas de calcular isso. Ele quer após 10 horas. Após 10 horas, hora é o tempo, é x. Basta colocar no lugar de x 10. Então, para cada função. Se eu coloco no lugar de x 10 na primeira função, eu vou ter 10 vezes 50, 50 vezes 10, que vai dar 500. Para a função do automóvel B, basta colocar no lugar de x 10, vai ficar 30 vezes 10 mais 80, que vai dar 300 mais 80, 380. Tranquilo? Dessa forma, nós finalizamos a ideia. Nós vamos, é claro, formalizar essas ideias de taxa de variação, de valor fixo e de valor inicial, certo? E de função afim. Como e quais os tipos de problema que modelam a função afim. Vamos então, assim, com certeza, agora estamos prontos para definir a função afim. A definição matemática e precisa do que é função afim. A função afim também é chamada de função do primeiro grau. É uma função f de r em r, definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Vamos entender bem essa definição. Essa escrita matemática que ele coloca para muitos alunos, coloca para nós e muitos alunos não compreendem. Ele diz que ela também pode ser chamada de função afim do primeiro grau, porque eu tenho aqui, né, no polinômio, na variável x, um expoente 1, certo? Esse expoente é 1, por isso que é função do primeiro grau, certo? Ele diz que é uma função f de r em r. Olha só que interessante. É uma função f de r em r. Agora, essa função f de r em r está dizendo para nós o seguinte, que existe dois conjuntos, um conjunto de partida e um conjunto de chegada. E aí você, se você não entende bem isso, você precisa ir na playlist sobre Introdução ao Estudo de Funções, que eu construo toda a linguagem, o conceito do que é uma função de forma geral. Essa escrita, ela está clara nessa playlist. Então, você tem um conjunto de partida, que é esse conjunto aqui R, um conjunto de chegada, lembrando que esse conjunto é o chamado de domínio. Isso está claro na nossa playlist sobre o estudo de funções, a introdução ao estudo de funções. E o outro conjunto, o segundo conjunto, R, é chamado de contradomínio. Contradomínio. Certo? Então, vou apagar aqui porque isso não é o foco para esta aula. Mas você tem conjunto de partida, domínio. Conjunto de chegada, contradomínio. Porque para ter função eu preciso de 3 ingredientes. Primeiro é um conjunto de partida, um conjunto que nesse caso é o R, o conjunto dos reais, os números reais. Segundo conjunto, o conjunto de chegada, que também é, nesse caso, a definição, a função afim é definida também dessa forma.
com o conjunto de chegada como sendo os conjuntos dos números reais. E precisamos de um terceiro ingrediente, que é uma regra. E que regra é essa? É essa daqui, ó, a regra. Essa é a regra. A regra também pode ser vista como uma maquinazinha, uma programação. Imagine que você tem uma máquina e ela está programada. Toda máquina programada segue uma regra. E qual é a regra? É que você vai ter elementos X aqui, ó. Vou pegar um X1, vou pegar aqui um outro elemento X2, X3. E aqui nós vamos ter vários elementos. Vou pegar um X qualquer, XN. Certo? Toda vez que eu pego esse X e jogo dentro da máquina. Vamos lá, joga aqui dentro. Observe que eu tenho aqui, que eu coloco X dentro da máquina. A máquina está programada para modificar esse X. Ela vai transformar esse X em um elemento que nós chamamos de f de x, que é o y. Lembre-se que y e f de x é a mesma coisa, certo? Aí veja bem, o que é que acontece? Que mudança sofrerá o x? O x ele será multiplicado por a e depois somado ao b. Essa mudança vai trazer para nós um resultado. Esse resultado é o que nós chamamos de y. Então aqui, observe que aqui terá um y, que nós vamos chamar de y1. Agora observe que esse y1, ele é resultado, vou apagar aqui agora, tá? Se eu pego o x1 e coloco aqui no lugar de x vai entrar o x1. O que é que vai sair como resultado? A, x1 mais b. Então, esse a e esse b são números, certo? Então, vamos lá. Continuando, se eu pego agora o x2 e coloco dentro da máquina, esse x2 ele entrará aqui, será processado, seguindo a essa programação, e no lugar de x entrará x2. Então, nós vamos aqui produzir um y2, que ele será resultado da seguinte operação: x2 vezes a, ou a vezes x2, mais b. Se eu pego da mesma forma agora o x3 e jogo dentro da máquina, agora o x3 vai entrar aqui, ó. Ele sofrerá uma alteração dentro da máquina, ele será multiplicado por a, depois somado com b. Resultará em outro número. Esse outro número nós vamos chamar de y3, que é a x3 mais b. Continuando essa linha de raciocínio, se eu pego agora esse xn e jogo dentro da maquinazinha, certo? Então, função deve ser vista também como uma máquina que produz resultados. Você tem um produto bruto e você tem um produto líquido, que é o resultado. Você tem um resultado. Você pegou o produto bruto e jogou dentro da máquina. Esse produto sofre alterações e dará um resultado que estará dentro desse conjunto, certo? Então, aqui nós teremos um outro y. Nós teremos um yn agora, né? Então, pontinho, 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 porque aqui eu posso pegar vários y's. Esse yn, ele é resultado de quem? No lugar do x eu coloco o xn. O que é que vai ficar? A xn mais b. Então, é isso que nós estamos dizendo, que existe aqui, ó, uma função f de r em r. A função afim ela é definida como uma função f de r em r, que para cada x nós teremos um certo y, que esse y, ele para ser encontrado, o x terá que sofrer algumas alterações. Que alterações é essas? Ele será primeiro multiplicado por a e depois somado com o número b. E esse número a e esse número b tem um nome. O a é a taxa de variação, a taxa abreviando de variação, e o b é o valor fixo ou também valor inicial. Certo, fera? Então, é dessa forma que nós formalizamos e encerramos a construção do conceito de função afim. Espero que tenha ficado claro para você a definição, toda a construção até essa aula e também esse fechamento, né? Então, só para finalizar, o que nós temos aqui é o seguinte, que nós podemos perceber aqui, é que eu posso apagar aqui, ó, eu vou apagar, tá?
Só para você entender. Vou colocar aqui xn. Vamos lá. x1 está associado a y1. x2 está associado a y2. x3 está associado a y3. xn está associado a yn. Certo? Para cada x, eu devo ter apenas um y. É dessa forma que nós temos função. Além disso, nós precisamos de uma regra que garanta isso. E a função afim garante que isso vai acontecer. Tranquilo? Se você gostou, deixa o seu joinha, aquele velho joinha aí, para garantir aí a manutenção, né, da motivação desse projeto que nós temos aí para levar matemática a cada pessoa de uma forma diferente, certo? De uma forma clara, lúcida, buscando tanto a simplicidade como o aprofundamento dos fatos. E se inscreve no canal, ativa o sininho, e é isso aí. Até mais, valeu, fique com Deus.